Era uma noite chuvosa de agosto de 2018. Eu e minha esposa, Carla, vivemos numa fazenda no interior de Goiás, onde principalmente plantamos milho. A vida no campo é tudo que conhecemos, e claro, isso significa muito espaço e poucos vizinhos por perto. Nossos vizinhos mais próximos, o seu João e o Pedrinho, moram a cerca de 1 quilômetro de distância em direções opostas. A amizade entre os fazendeiros é comum e muitas vezes recebemos nossos vizinhos para tomar uma cerveja e jogar conversa fora. Numa dessas noites de final de semana, tínhamos convidado o seu João e sua esposa para passarem algumas horas com a gente. O clima estava tranquilo e após algumas rodadas de cerveja e partidas de truco, eles foram embora por volta das 11 horas. Nossa noite continuou e decidimos abrir um vinho e assistir a um dos nossos filmes preferidos. Estávamos começando a relaxar no sofá, com o som da chuva batendo suave no telhado, quando ouvimos 3 batidas na porta da frente. Numa fazenda em plena noite, isso era algo extremamente estranho. Raramente alguém aparece por aqui, ainda mais àquela hora. Acompanhei as batidas com o som abafado de uma voz dizendo algo que não consegui entender de imediato. Reduzi o volume da TV e esperei. Novamente, mais batidas, seguidas por uma voz. Precisamos de ajuda. Comecei a me levantar para atender, mas Carla, já inquieta, segurou meu braço e fez sinal para eu não abrir. Eu sussurrei, vou só perguntar quem é. Ela me respondeu baixinho, não deixe saberem que estamos em casa. Mas pela lógica, eles já deviam saber. Cheguei na porta e perguntei, quem é? A voz do outro lado respondeu, graças a Deus, abre a porta, estamos perdidos. A resposta não me convenceu. Perguntei, quem são vocês? A voz disse que eram ele e a esposa. A situação começou a parecer estranha. Questionei, ela pode falar algo? Depois de alguns segundos de silêncio, respondi de novo. Ouviu minha pergunta? E a mesma voz, agora um pouco diferente, disse, sim, mas ela não está aqui ao meu lado agora. Nesse momento, meu alerta interno disparou. Algo estava muito errado. A voz não parecia real, como se alguém estivesse tentando soar mais agudo de propósito. Sorri nervoso e perguntei, seu João, é você? João era conhecido por fazer brincadeiras, ainda mais quando estava um pouco alterado pela bebida. A voz respondeu agora num tom mais grave. É, sou eu. Quase senti um alívio, acreditando que fosse realmente ele, mas para me certificar perguntei, então me diz, como é o nome da sua esposa? E aí a resposta veio com um tom gelado. Isso é uma pegadinha? Naquele instante percebi que não era João. Fui rapidamente pegar meu celular e liguei para ele. João, você está aqui na minha porta agora? Ele respondeu, não, estou em casa. Por quê? Expliquei a situação e, sem pensar 2 vezes, ele disse que viria correndo para cá. Enquanto isso, Carla, já mais nervosa, dizia que deveríamos chamar a polícia. O problema é que numa área rural como a nossa, os policiais demoram muito para chegar. Quando pensei em pegar a arma, ouvimos passos pesados circulando pela varanda de madeira. Havia mais de uma pessoa lá fora. Os passos pararam perto de uma das janelas, e então alguém tentou abrir a janela que estava trancada. Carla, em pânico, gritou, saiam daqui! Eu gritei também, vão embora ou eu vou atirar. Subi correndo para pegar minha espingarda no quarto. Quando desci, ouvi batidas fortes na porta, mas dessa vez era o João gritando, abre a porta, sou eu! Rapidamente abri e o deixei entrar, junto com a sua espingarda. Ele disse que não viu ninguém chegando, mas trouxe a arma por precaução. Ficou conosco até a polícia chegar. O policial fez uma rápida inspeção pela propriedade, mas não encontrou sinais de quem quer que fosse. Antes de ir, ele nos deu o conselho de instalar câmeras de segurança na frente e nos fundos da casa. Surpreendentemente, nunca tínhamos pensado nisso até aquele momento. Ainda hoje, me arrepio ao lembrar que tudo o que impediu aquelas pessoas de entrarem na nossa casa naquela noite foi uma simples porta de madeira. Essa história aconteceu no sítio dos meus avós, no inverno de 2018. Eu estava sozinho, já que meus avós tinham viajado, e fui pago para cuidar do sítio por algumas noites. Na última noite, enquanto assistia a TV na sala, comecei a ouvir um barulho estranho vindo do milharal. No início, não dei muita atenção, achando que poderia ser algum animal, provavelmente um cervo, mas então ouvi todas as vacas começarem a mugir ao mesmo tempo. Normalmente você escuta uma vaca de vez em quando, mas quando todas fazem isso de uma só vez, algo está errado. Algo ou alguém tinha assustado os animais, e como eu era o único ali, era meu dever investigar. Peguei uma jaqueta e me preparei para sair,
Mas antes que eu pudesse abrir a porta, ouvi um mugido agudo, muito alto, como se uma das vacas estivesse em perigo. Fiquei parado por um tempo, tremendo de nervosismo. Algo estava muito errado. Corri até o quarto do meu avô, onde ele sempre mantinha algumas armas, e peguei a espingarda de caça dele. Carreguei e fui para fora. As vacas ainda não paravam de mugir, então fui até o celeiro para verificar. No começo, tudo parecia normal, mas então percebi que uma das vacas estava faltando em sua baia. Não fazia sentido, já que eu tinha certeza de que ela estava presa ali da última vez que vi. De repente, ouvi outro mugido vindo do milharal. Fui em direção ao campo, mas no caminho, juro que ouvi o que parecia ser vozes de pessoas. Já não sabia o que pensar. Disparei 2 tiros para o alto, esperando assustar quem quer que fosse. Por um momento, tudo ficou em silêncio. As vacas pararam de mugir e o campo ficou quieto, mas logo em seguida ouvi passos no meio do milharal. Fiquei apavorado, mas sabia que precisava ir até lá. Esse era o motivo pelo qual fazendeiros têm armas. Não podia simplesmente me esconder enquanto havia intrusos no campo. Entrei no milharal e podia ouvir vários passos ao meu redor. O medo só aumentava conforme eu avançava. Até que em uma das fileiras de milho vi uma pessoa vestida toda de preto, a poucos metros de mim. Levantei a arma e gritei para ele sair do meu campo. Eu estava preparado para atirar, mas ele não se moveu. Disparei outro tiro para o alto, esperando que ele se assustasse, mas ele continuava parado. Então, ele começou a caminhar em minha direção, com os braços levemente erguidos, como se pedisse para eu abaixar a arma. Apontando novamente a espingarda para ele, gritei para que fosse embora. Foi quando percebi que estava cercado por mais pessoas, todas vestindo roupas escuras. Devia haver pelo menos 6 ou 7, e quem sabe quantos mais escondidos no meio das plantas. Todos usavam máscaras assustadoras. O homem que se aproximava de mim parou, e todos ficaram em silêncio por um momento. O medo que eu sentia era indescritível. Estava certo de que iria morrer. De repente, começaram a entoar uma espécie de canto estranho em um idioma que eu não conseguia entender. Soava como uma canção, mas o que estavam prestes a fazer comigo? Aproveitei a oportunidade para correr o mais rápido que pude por entre as fileiras de milho. Quando parei, para recuperar o fôlego, disparei mais alguns tiros em sua direção, e ouvi o som de passos e do milho sendo mexido, indo na direção oposta. Eles finalmente tinham ido embora. Corri de volta para casa e, ao chegar perto do celeiro, vi algo no chão que me marcou para sempre. Havia a cabeça de uma vaca, cercada por velas dispostas em círculo. O horror tomou conta de mim. Assim que voltei para dentro de casa, vomitei de nervoso. Peguei o telefone fixo e chamei a polícia, explicando o ocorrido o melhor que pude. A atendente disse que mandaria um oficial o mais rápido possível. Depois, liguei para os meus pais, implorando para que viessem me buscar. Meu pai disse que chegaria em 1 hora. Esperei no quarto do meu avô, tremendo e chorando, até que finalmente ouvi a sirene de uma viatura chegando. Corri para fora para encontrar o policial e nunca me senti tão aliviado em toda a minha vida. Contei tudo ao policial, que fez uma busca no celeiro e no milharal. Ele encontrou a cabeça da vaca e chamou uma equipe de investigação, pois agora aquilo era uma cena de crime. Quando meus pais chegaram, tive uma longa conversa com o policial e com eles sobre tudo o que tinha acontecido. Meus avós levaram a situação muito a sério e instalaram um sistema de câmeras de segurança por todo o sítio. Até hoje não sei quem eram aquelas pessoas, mas parece que estavam realizando algum tipo de ritual bizarro, e eu tive o azar de estar sozinho na fazenda naquela noite. Meu nome é Henrique, tenho 25 anos e moro na fazenda da minha família no interior de Minas Gerais. Eu ajudo a cuidar dela quando meus pais viajam. Não é uma grande fazenda comercial, apenas uma propriedade pequena e familiar. Meus pais querem que eu assuma quando estiverem velhos demais para cuidar das coisas, já que sou o mais velho de 3 irmãos e o único filho. Mas, honestamente, eu não sei se é isso que quero. Não me vejo vivendo no meio rural a vida toda. E, especialmente depois de uma coisa muito estranha que aconteceu em julho do ano passado, tenho ainda mais certeza disso. Meus pais tinham ido para uma viagem romântica de 1 semana e deixaram a mim e minhas 2 irmãs, Cristal e Morgana, responsáveis pela fazenda. Vivemos numa área bem isolada e eu sempre achei que esse excesso de privacidade fosse incômodo, até aquela noite. Tudo começou perto da hora de dormir.
Minhas irmãs fazem faculdade online. Cristal estava no quarto, estudando para um curso de verão, enquanto eu e Morgana estávamos no sofá da sala assistindo algum programa sem graça na TV. Nenhum de nós três realmente curte o estilo de vida rural. Eu, especialmente, estou no auge dos meus 20 anos e quero ver o mundo. Um dos piores aspectos da vida no campo é lidar com predadores. E não falo só de animais que atacam a plantação, mas também de pessoas que vêm roubar. Acredite ou não, isso acontece. E não foi poucas vezes. Por isso, temos algumas armas na casa para nos protegermos. Naquela noite, nossos 2 cães, que ficam no quintal, começaram a latir como se estivessem vendo o próprio diabo. Algo claramente os assustou. Como sou o mais velho e responsável, minha primeira reação foi ir ao quintal ver o que estava acontecendo. Os 2 estavam de frente para o milharal, completamente descontrolados. Gritei para que parassem, e eles se acalmaram. Mas eu ainda ouvi um assobio vindo do meio do milharal. Era claramente uma pessoa. Foi a primeira vez que me deparei com um invasor enquanto meu pai não estava por perto, então corri de volta para casa e peguei uma das armas. Os cachorros começaram a latir novamente, e eu avisei minhas irmãs que havia alguém lá fora, no milharal. Claro, elas me chamaram de louco por querer ir até o meio do milharal à noite, e admito que elas estavam certas. Era uma ideia terrível. Assim, fui para o quintal de novo e apontei a arma para o céu, atirando uma vez para o alto. O som ecoou pela noite e os cães se calaram. Sentindo-me cheio de coragem momentânea, gritei para que saíssem da nossa propriedade. Voltei para dentro e minhas irmãs estavam rindo da situação, o que me fez rir também. Mas a risada não durou muito, pois os cães começaram a latir de novo, ainda mais ferozes dessa vez. Peguei a arma e fui até o quintal, mas meu coração quase parou quando vi um homem parado a uns 6 metros de distância dos cachorros, bem na entrada do milharal. Quando gritei, "Ei!", ele correu para dentro da plantação. Corri até os cães, atirei mais uma vez para o alto, mas não tive coragem de entrar no milharal. Algo me dizia que seria um erro. Decidi então soltar os cachorros e trazê-los para dentro de casa. Contei para minhas irmãs que alguém estava rondando a plantação. Como não sabíamos o que fazer, ligamos para o nosso pai. Ele disse que eu deveria ser o homem da casa e proteger minhas irmãs, sugerindo que eu desse mais um tiro de aviso caso o invasor voltasse. Cada um foi para o seu quarto e eu levei a arma comigo. Estava tentando me distrair com um filme no laptop quando ouvi de novo aquele assobio lá fora. Corri até a janela e vi alguém andando lentamente pela grama. Então, como se percebesse que eu estava ali, a pessoa parou e olhou direto para minha janela, ainda assobiando. Aquele idiota claramente estava tentando nos assustar, mas ele não sabia com quem estava lidando. Peguei a arma e mirei na direção dele. Atirei na grama, propositalmente errando. O susto fez o invasor correr para a frente da casa e desaparecer de vista. Depois disso, ele não voltou. Teria que ser muito burro para fazer isso. Contei para minhas irmãs o que tinha acontecido e garanti que ele não voltaria mais. Nunca descobrimos quem era ou o que queria. Podia ter sido apenas um adolescente idiota tentando pregar uma peça em fazendeiros inocentes ou alguém realmente perigoso.